Seja bem-vindo a mais um TronoCast e Negócio, aqui nessa mesa onde acontece o fator de você se conectar com o empresário de sucesso e também com o reino. É isso que nós falamos aqui, é isso que nós tratamos aqui. Né? Antes de apresentar para você o nosso convidado especial nesse dia, né, que nós estamos gravando já o 5º episódio, eu quero que vocês conheçam ele, a lenda viva, diretamente de Pelotas, Rio Grande do Sul, para o mundo, meu parceiro, Ivan Lopes. Muito bom dia. Bom Ivan dia, Lopes. Douglas. Mais uma vez estamos aqui, né? Mais uma vez à mesa, mais uma vez podendo falar sobre o reino, poder trazer aí a experiência de mais um empresário aqui conosco. Um empresário que se dispôs, né? Trocou o tempo dele para estar aqui, para poder estar aqui com a gente, compartilhando aí os testemunhos e o que Deus está fazendo na vida dele. Mas agora tu vai apresentar ele devidamente, né, cara? Mas deixa eu falar duas coisinhas antes. Primeiro, Ivan, tá contigo, é uma honra poder estar aqui contigo novamente. A gente poder, cara, contar com uma bênção como é a tua presença aqui. Eu falei isso aí ontem para ti. Te agradeço, cara. Obrigado por fazer parte do TronoCast Negócio, por ter aceitado esse convite. Então é sempre uma bênção poder estar aqui, contar contigo na mesa, sempre compartilhando aí coisas maravilhosas. E hoje temos uma novidade aqui no estúdio. O cara chegou ontem à noite, meia-noite, desembarcou lá em casa e tá ali na mesa, cara. Tá aqui, ó, ali na mesa. O William Borba também veio de Pelotas, empresário. Chegou já assumindo um já posto, chegou. né? Mas, cara, nada é por acaso, Eu né? perguntei pra ele, tu entende de edição de vídeo, OBS e tal? Eu falei, cara, entendo, cara. Então tá, o filho é teu. O cara tem estúdio em casa, né? Não é pouca coisa. Ivan, obrigado pelo carinho, meu irmão. Obrigado. Sabe que o reino ele é transformador, é pra isso, né? É isso aí. A gente também temos muitas correrias no nosso dia a dia, mas quando foi lançado, né, a semente lá quando eu tava do outro lado da mesa, né? Foi lançado a semente, surgiu o TronoCast e Negócio. E a gente entende que quando há propósito, há significado, né? E a gente tem ouvido nos últimos dias aí empresários de sucesso, né? E eu tenho certeza que está chegando, que pessoas e empresas estão sendo transformadas, né, pelo poder da palavra, porque aqui está sendo disseminado o reino, né? Mas não é nós que vamos falar hoje. Hoje não. Não é. Hoje é ele. Hoje nós vamos escutar. Só que assim, eu quero que você, porque tem muito conteúdo prestes a surgir, conteúdo top, conteúdo que vai ter entrega para você aí. Porque o camarada que tá aqui é calibre, é nível hard, tá? Legendário, né? Não, e legendário. Não, Legendário. aí já aumentou mais 10 calibragem, né? Mas olha só, presta atenção. Aproveita esse momento, tá? 10 segundinhos, já compartilha, pega o link, já manda lá no grupo da família, manda para empresário, para amigo teu que tá lá se lascando agora. Olha, é para ti esse conteúdo. É para ti esse conteúdo, porque Deus vai ministrar no teu coração. Então, sem mais delongas, eu tenho aqui, a ficha a biografia dele é muito grande. Eu resumi aqui no que é principal, acredito, para ele hoje, tá? Vamos lá. Marido da Gabriela, né? Recém-casado, recém passou pro nome dele, contrato. O contrato foi assinado agora. CEO da Convívio Contabilidade e empreendedor há um bom tempo no mercado. A gente vai ouvir agora a história dele aqui. E também nosso amigo e companheiro de montanha, legendário, né? Também teve a oportunidade de conhecer o movimento e tá participando do movimento, né? Então, sem mais delongas, episódio número 5, TronoCast e Negócios, meu amigo Cleiton, o Cleiton Ferreira, diretamente aqui de Floripa, meu querido. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Ivan. Bom te ter aqui, meu irmão. É uma honra estar aqui com vocês. Vocês são colegas de profissão também. Eu gravo programas, tenho um canal de empreendedorismo também. Faço o evento do Connect Empreendedor reunindo empresários. Como é que é o nome? Já vamos deixar aqui o arroba rapidão. @falaempreendedor.cast. Olha aí, ó. Mas isso tem tudo uma história, tudo um propósito, igual a história do TronoCast. Mas primeiramente eu gostaria de mandar um beijo para minha esposa, que está em casa, a Gabriela, Angeli, agora Ferreira. Andei 500 quilômetros para passar ela pro meu nome, já que vocês são gaúchos. Eu fui isso aí. E eu fiz uma guerra farroupilha lá. E detalhe, nós moramos na rua Farroupilha. Aqui em Florianópolis. Então, tudo tem um destino, né? Então, um manezinho casado com uma gaúcha. E eu tenho muito esses traços gaúchos comigo desde da minha adolescência. Os principais
profissionais que passaram na minha área, que eu mais cresci, foi empreendedores gaúchos. Porque vocês têm uma disciplina muito grande em suas veias. E vocês honram muito as suas raízes. E é isso muito bonito, a gente pegar essa essência de vocês. Isso aí, né? E eu já estou aprendendo a tomar chimarrão e comer pipoca no final de tarde. Sentadinho na beira da sacada. Aqui no Coqueiros, aqui, né? Então, a minha mulher já está me implantando essa cultura. Que legal, meu irmão. E é Legal. muito bonito, assim, ver essa essência de vocês. Mas, meu nome é Cleiton Carlos Ferreira, sou contador, empresário no ramo contábil, tenho 34 anos. Não. Sou um... 34 anos. 34 Não. anos. Parece ter mais, né? Tu quer ganhar uns pontos. Né? Não, 34. Não, cara. Eu carreguei cana, né, de açúcar de Ceará pra cá, né? Perdi o cabelo, né? Mas vamos lá, né? 34 anos e eu comecei com uns 14 anos na área contábil. Então, tô 20 anos na profissão, tenho 6 anos no meu escritório, mas eu já tive vários outros negócios. Nós vamos falar sobre isso, Cleiton. Nós vamos falar sobre Paralelos. isso. A gente quer te ouvir nesse ponto. E para aproveitar essa breve introdução, né? 34 anos não desceu, tá? Até vou anotar aqui, não vou pedir tua carteira de identidade. Tá, no não. final eu te mostro, tá? Mas assim, o nosso propósito, você já percebeu aqui, que é levar reino. Certo. É levar reino para as pessoas. E você como empresário, a gente tem muitas perguntas para te fazer, muitas, né? Vamos lá. O Ivan, eu sempre deixo o Ivan com as pérolas, que ele tem a cerejinha do bolo, que ele sempre faz uma pergunta ali, antepenúltimo ali, tu vai ver, que ele sempre vem com algo muito precioso. Eu sempre deixo para ele. E ele tá preparando já. Ele fica às vezes quietinho ali, ele tá preparando a melhor pergunta, né? Eu vou fazendo a mais sequencial aqui. Mas pra gente entender um pouquinho mais, né? O que hoje o Cleiton, né, de 34 anos, com mais de 20 anos isso, de profissão, né, no segmento contábil, como é que foi essa trajetória lá no início, antes, porque eu sei que tem um testemunho da parte de conversão, a parte de encontro com Deus. E a gente quer ouvir isso aí. A gente quer saber aonde que entra negócios e aí entra também Deus fortalecendo isso. Como é que foi? Acho que tem que falar um pouquinho lá atrás, Eu né? tenho que te contar um resumo, Ivan e Douglas, porque assim, tudo é Deus. Só que eu não tinha esse entendimento. Eu sou de uma família católica, não praticante. Eu fiz catequese, fiz crisma, mas não entendi os princípios de Deus. Então, desde os meus 14 anos, eu vivia duas vidas. Uma vida que eu me dedicava ao trabalho, que eu vim com as linhas de engrenagem do empreendedorismo, mas as verdadeiras linhas de engrenagem do empreendedorismo vêm de uma CLT. Eu iniciei de uma CLT. E ali naquele processo eu ficava trabalhando numa CLT, só que também tinha problemas emocionais na minha vida. Porque o meu pai e minha mãe eram separados, desde os meus 8 meses de idade. Então eu sempre fiquei procurando paternidades. Eu tinha espelhos o quê? Em pessoas familiares, pessoas próximas, que eu achava que era o certo. E aí que fui começando a ter, fui caindo em ciladas que o mundo foi me levando. Então, eu tinha dedicação de trabalho, mas na minha vida pessoal, eu já vinha com um processo de destruição. A bebida alcoólica, ela entrou na minha família com uns 8 meses, tendo a separação dos meus pais. Meu pai gostava muito de farras, gostava muito de festas, e minha mãe era uma pessoa disciplinada, queria ter uma família. Naquela situação, minha mãe separou do meu pai com uns 10 meses de idade e ela voltou a se casar com 6 anos. Casou com uma pessoa muito disciplinada, que era o meu padrasto na época, o Ademar. Até, inclusive, eu mando um abraço para ele. E ali eu vivia 2 cenários na minha vida. De segunda a quinta, eu ficava na casa da minha mãe, tendo o meu padrasto como disciplina, mestre de obra, e final de semana eu via um cenário mais de bagunça, a Lavonté, que era na casa dos meus avós. Não por conta do meu avô, mas também por situações que meus tios viviam à noitada. E isso, tá tudo bem se você vive isso, tranquilo. Mas o que eu fui? Eu fui levando essa vida de ilusão até os meus 29 anos de idade. Como? Noitadas, festas. Eu me dedicava na minha profissão, mas a minha vida pessoal, eu me alimentava de algo que eu não tinha. Uma paternidade de um pai. Até eu entender o meu processo de conversão, quem era realmente o meu pai, eu fui caindo várias ciladas que o mundo oferece
a recompensa imediata do cenário de ter festas, camarotes, tudo isso que eu vivenciei, os melhores festas que Florianópolis vive, mas eu vivia uma ilusão. Passei por um processo de próprio sabotação, de apertar o próprio botão para explosão. E aí eu dei autorresponsabilidade, acesso às pessoas, porque quem é responsável por tudo isso é a gente próprio. Então, quando eu já fui casado anteriormente, tive um casamento, não dentro dos princípios cristãos, porque eu vivia um casamento que eu não era homem. Realmente, eu era um projeto de um homem que se achava homem. Mas não, era um moleque. Então, eu próprio destruí meu casamento, eu próprio destruí meus próprios outros negócios, entrei em negócios que não era para ter entrado, dei acesso a amizades que não eram amizades. Então, eu fui o autorresponsável pela minha própria destruição até verdadeiramente entregar a minha vida para Cristo Jesus e entender algo, o significado do que é a vida. Olha só, meu irmão, a gente pega aqui um gap de... Você tinha 14 anos, quando na CLT, você chega no teu ápice ali, com 29 anos de idade, com um casamento que foi falido, né? A tua honra de homem questionada, né? Que nem você colocou aí. Na questão da empresa que você começou ali no Seletista, você ficou quanto tempo, né? E como é que foi esse aprendizado? E também, para ter o encontro com Deus ali, que você realmente entendeu, fez essa reversão, né? Teve a conversão, de convergir, né? Para Cristo. Como é que foi também a questão mais prática, a questão do negócio em si, da tua formação, do teu aprendizado? Até não precisa citar as empresas, mas é que você não deu certo isso aqui, não deu certo isso aqui, mas eu continuei no setor, no segmento. Então, Douglas, o que a gente vê? Eu sempre fui dedicado com a empresa, né? Quando eu comecei a trabalhar há 14 anos no primeiro escritório contábil, que inclusive todos os donos de escritório onde eu passei, eu sou amigo até hoje, honra a vida deles. E hoje o escritório que eu tenho é porque eu honrei todos os meus patrões anteriores. E uma das coisas que eu gostaria de deixar aqui é essa palavra, honra. É uma palavra muito linda. Mantém portas abertas, né? Mantém. E assim, o mundo espiritual é muito real quando tu honra as pessoas. E a palavra do Senhor diz, aqueles que semear também colherão. Então, lá naquele processo, desde os 14 anos, eu sempre dediquei, fazia entrega, as coisas, passava o horário mais. Eu comecei como office boy no escritório contábil do Luiz Correia, inclusive, que hoje é uma das potências no Brasil. Ele me ajudou a engrenar no escritório. Falou ainda para mim, Cleito, a partir do momento que tu cumprir isso aqui, tu vai escolher qual setor que tu quer trabalhar. E ele me prometeu e ele cumpriu. E eu fiquei 5 anos no Luiz Correia. Me dediquei nas linhas de engrenagem, aprendi todas as situações em escritório. E aí eu vi que eu tinha que fazer a migração para aprender coisas novas em outros escritórios. Fui para uma gerência de um escritório, assumi, não como gerente, não era pago como gerente, mas assumi a situação. A dona do escritório, na época, ela era filha do dono, né? O Zenor, na época. Ela estava com material de construção, o material de construção não deu certo, ela veio trabalhar no escritório dele, e aí todo mundo fica naquela situação, será que eu passo? E eu que sabia tudo no escritório. Eu falei assim, não, vou honrar essa mulher, vou passar tudo que eu sei. E aí, detalhe, ela assumiu, eu não fiquei como gerente, mas Deus abriu outra porta para mim. Aí entra os gaúchos que eu tive a honra de conhecer. E eu vou te dizer uma coisa para vocês. Michel foi o cara, um gaúcho, lá de Pelotas também, da cidade de vocês. Ah, é? Pelotas. Do Ivan e do William, tá? Pelotas. Sou de Viamão. E o outro era o Fábio, Valente, que era do Rio Grande do Sul. Aí é capital. E aí, o que aconteceu? Os três, nenhum era contador. Tinha mais um. O único que sabia do escritório, a gente montou uma carteira de cliente do zero, sem eles saber nada de contabilidade. Um era dono, ele já trabalhou em banco, que era de Pelotas, e o outro era engenheiro. E o outro trabalhava numa empresa privada em São Paulo. A gente começou a atacar esses clientes no norte da ilha. E a gente teve uma estratégia que eu uso até hoje. Que ele falou assim, ó, eu tive uma virada de chave, assim, ô Michel, a gente precisa atender esses restaurantes, só que a gente precisa fazer um horário flexível de alta temporada e de baixa temporada. E eu aprendi a vender contabilidade
com uma pessoa que não era de contabilidade, que era o Michel. Ele era gerente do Banco Itaú, na época. E o cara tinha na veia venda. E eu aprendi muito com ele. E aí eu peguei essas linhas de engrenagem para mim usar no futuro. Por que aconteceu? Deus começou a agir na minha vida sem eu saber. Mas isso aí foi quando? Isso aí foi em meados de 2018. 2017. Antes da pandemia. Antes da pandemia. 2017, eu pego... Tu não tinha conhecido a Deus ainda? Não tinha conhecido a Deus ainda. 2017, eu passo por esse processo, treino toda a equipe do Michel, e eu pensei, poxa, agora o escritório começou numa carteira do zero, começou a ter cliente. Só que eu peguei uma carteira que eu estava fazendo tudo. Eu estava fazendo contábil, fiscal, folha, e muita coisa eu não sabia. Só que eu tinha tempo para estudar. Sim. E aí eu fui aprendendo. E aí tu era contratado? E eu era gerente desse escritório. Era gestor. E o que aconteceu? Apareceu uma oportunidade para eu assumir um escritório que eu já trabalhava terceirizado. Eu fazia muito dinheiro, pessoal. Só que eu gastava muito. Eu gastava o tempo todo em festa, balada. Tanto que entrava, era Tudo que eu tanto que entrava, eu saía. Até muito mais. E eu tenho então um testemunho para contar para vocês aqui, referente a isso. Vamos falar agora, então. Vamos? Já tá no Vamos. flow? O que Então, aconteceu? nesse processo, o que aconteceu? Eu quis ganhar mais. E aí eu queria ficar mais perto de casa. E aí eu assumi um escritório que era ali em Campinas. Eu treinei toda uma equipe. Só que assim, ó, hoje eu tenho um entendimento que quando a gente faz coisas erradas, a gente quer se beneficiar do governo também, a gente se dá mal. O que eu fiz? Eu treinei toda uma equipe, fui para outro escritório, treinei toda uma equipe de estagiário, eu ganhava 3 salários. Eu ganhava o salário da empresa, o salário terceirizado e ganhava o seguro-desemprego, que é uma coisa errada. A gente está se beneficiando de algo do governo sem a gente se precisar. E lá atrás eu fiz isso. Só que isso foi o que a gente planta, a gente colhe. Deu um período de 5 meses, eu treinei toda essa equipe. O que aconteceu? Meu chefe me chamou sexta-feira, às 16 horas. O que acontece se um chefe chama você às 16 horas na sexta-feira? É demissão. Normalmente. No dia 30 de setembro de 2018, o chefe me chama na sala e fala que não vai querer mais me trabalhar comigo. Detalhe, a empresa que eu trabalhava terceirizado cortou também. E o seguro-desemprego era a última parcela. E eu estava lá, farriando o tempo todo, e agora não tinha mais nenhum real. Foi tudo. E para contemplar, eu tinha um dinheiro emprestado na minha conta. E fui gastando esse dinheiro também. A pessoa volta de viagem e me pede esse dinheiro. No sábado. Pessoal, vocês vão rir. A sorte que não tinha Pix naquela época. Como que eu ia pagar? Eu só tinha um carro. E eu idolatrava aquele carro. Qual carro que era? Era um New Fiesta mexicano. Na época, carro de gurizão. Festa, bonitão, todo cromadinho. Eu tive que vender esse carro para pagar todas as minhas dívidas. E aí, aqueles meus amigos que eram de camarote, jogadores de futebol, que eu andava sempre nos melhores camarotes, nas melhores festas, com os estrelinhas da cidade. Tudo começaram a fechar a porta para mim. E aí, ali foi a primeira vez que eu, sem saber, eu orei para Deus, pedi, Senhor, me ajuda a pagar essas dívidas. Aconteceu que eu paguei, vendi o carro na outra segunda-feira já. Os amigos tudo rindo da minha cara. Maluco. Ah, tá se preocupado. Agora vamos sair. Ah, agora não tem dinheiro. Isso que acontecia. E aí, pessoal, eu fiquei com R$100 para procurar um emprego. Eu já tinha sido gerente, já teria sido supervisor. E aí eu precisava o quê? Precisava de um emprego agora. A família já começava a falar para mim, ó, essa fruta nunca caiu longe do pé. Vivia em noitada, festa. Teu pai? Lembrar do meu pai. E aí as palavras têm muito poderes e a gente tem que ficar muito atento a isso. Nesse cenário, o que começou a acontecer? Eu comecei a procurar um trabalho e todo mundo fechava a porta para mim. Porque quem faz as entrevistas não é o dono da empresa. É um supervisor, um gerente. Uhum. E eles pensavam assim, como que esse cara, que é um auxiliar, esse cara já foi gerente, já foi supervisor, quer uma vaga de auxiliar. Então eu começava a criar o quê? Uma intimidação para aquelas pessoas que eu ia fazer a entrevista. Porque o meu currículo era muito bom, realmente. Porque eu sempre trabalhei
nessas áreas, tinha muito conhecimento, a contabilidade estava muito mudando, como vai mudar agora esse ano 2026, estavam muito em ênfase as mudanças. Nós estávamos num processo de reforma trabalhista na época. Então, eu estava tudo aquilo ali no pente, porque eu estava estudando muito. E aí começou a dar tudo errado. Até que consegui uma vaga. E aí passou 45 dias. A dona do escritório, que era gerente, falou bem assim: tem gente que está vencendo o contrato aí essa semana, mas eu não sei se eu vou renovar. E eu pensei, cara, vou ser demitido de novo. Agora que eu estou fazendo tudo certo, senhor. Tudo certo, tudo bonitinho. E agora eu tenho uma família, que eu estava casado naquela época. Estou bonitinho, certinho. E eu comecei a procurar uma vaga antes de... Nem era contigo o assunto. Nem era comigo, mas eu fui procurar uma vaga antes de ser demitido. Eu já tava com medo, né? Aham. Eu tinha um medo ali, pô. Mas antes disso, eu volto 2, 3 anos atrás, para contemplar a história que eu vou completar agora desse testemunho para vocês, que 2 anos atrás eu fui humilhado na frente de todo mundo por um dono de escritório. E aí todo mundo ali em cima falando, tens que botar ele na justiça, tens que botar ele na justiça. Eu pensei assim, não, eu vou ganhar a admiração desse cara. Passaram-se anos. Esse meu chefe, ele era de uma associação. E ele era um cara bem rigoroso, bem disciplinado, bem sargento, assim, sabe? E aí aconteceu, eu falei, não, eu vou ganhar a admiração desse cara. Passaram-se anos, eu fui fazer uma entrevista em outro escritório. E aí o cara olha o meu currículo e joga o meu currículo no lixo. Ele bem assim, eu pensei, puxa, o cara não gostou do meu currículo, já está jogando no lixo. E aí ele bem assim, eu tenho uma proposta melhor para te fazer. Você trabalhou com meu irmão e ele falava muito bem de ti. Então eu tenho uma proposta para você ser sócio da minha empresa, que é a sócio da Convívio Contabilidade. Olha aí. Onde hoje eu sou dono integralmente de todas as cotas capitais. Então, o que eu penso com isso? O que eu aprendi com isso? Que muitas pessoas que vão ler teu currículo vão desdenhar quando você virar as costas. Mas aquele que rasga o teu currículo na tua frente é aquele que vai te dar a porta para o sucesso, para ser um sócio de uma sociedade. Então, não importa as pessoas que fazem as coisas na tua frente. Fique preocupado com as pessoas que fazem as coisas pelas tuas costas. E isso me deu um estralo na minha vida. E hoje, eu não contrato os meus colaboradores por currículo. Porque o currículo qualquer um pode botar qualquer dado. Eu contrato colaboradores que seguem princípios. Que pensam ter o crescimento na sua mentalidade. Só que isso, o que aconteceu, pessoal? A minha prepotência começou a aumentar. Agora eu era dono de escritório. Primeira carteira, tinha 10 clientes. A gente botou em meses, com as técnicas que o Michel me ensinou. Isso aí, 18. 2018 agora. 2018, eu assumo esse escritório em fevereiro. E aí eu queria mostrar para todos aqueles meus amigos que eu não era um quebrado. Que aqueles meus familiares Por que cima agora. Agora eu tô grandão. Tô grandão. Agora eles vão ver quem é o dono do jogo. Agora eles vão ver como que joga o banco imobiliário aqui. Vou começar a me dedicar, não vou gastar mais nada. E aí eu começo a querer mostrar, inclusive até para os familiares. E nesse significado, Deus começava a me dar outras linhas de engrenagem. E aí eu comecei a pegar todas as linhas de engrenagem que eu tinha aprendido com o Michel em toda a minha carreira e fui botando na contabilidade. A contabilidade expandiu os primeiros meses. E aí veio uma ideia com aqueles meus amigos. Vamos montar um bar? Agora eu queria peitar, né? Agora eu tenho dinheiro, vou mostrar para eles. Vou fazer o bar. Vou fazer o bar. A gente montou um bar sem... Eu não sei como é que isso aconteceu. Mas a gente montou o bar sem R$1, porque eu não tinha nem recebido os honorários ainda direito. Eu botei 140 mil de cheque no negócio e tinha que virar para pagar os cheques no decorrer de cada ano. Vou dizer para vocês, eu não sei como aconteceu, mas as minhas engrenagens foram acontecendo. Esse bar se tornou numa casa de pagode, conceituada aqui de Floripa, na época. O que aconteceu nessa virada? A minha prepotência, a minha arrogância foi aumentando. Porque eu sabia que os meus sócios, que eram meus amigos, farreavam o tempo todo. E eu agora queria o quê? Aguentar o dinheiro. E aí eu aprendo outra coisa, que
eu aprendi outra coisa que eu levo para minha vida agora. Eu não tinha a bênção da minha ex-mulher. Minha ex-mulher não queria que eu montasse esse negócio. Aí entra a situação. Quando você não escuta as pessoas que estão do seu lado, tudo cai por terra. E ali eu fui aprendendo isso. Fui cada vez a prepotência e a arrogância aumentando, dinheiro, fui aguentando dinheiro. Veio a pandemia. A gente quitou todas as dívidas. Quitou todas as dívidas do bar. E aí, aquele segmento de eventos Acabou. trancou tudo. A dívida começou a aumentar tudo de novo. Só que eu tinha dinheiro guardado agora. Eu tinha dinheiro guardado para comprar um apartamento que eu já tinha, que a gente tinha combinado, e a minha ex-esposa. Só que eu tinha uma prepotência. Eu queria tirar os meus ex-amigos do jogo. Porque eles riram de mim lá atrás. Então eu tinha uma ferida que não tinha sido curada. Eu tinha uma ferida com a família que não tinha sido curada. Eu tinha uma ferida com meu pai que não tinha sido curada. Então, a bebida alcoólica tinha estragado a minha vida e eu estava repetindo o padrão, destruindo outra vida de outras pessoas. E ali eu fui vendo isso. Fui vendo, fui fazendo. Fui comprando a parte de cada um e botando outros sócios para engrenar o negócio. Montei outra empresa de consignado com um amigo. E naquele processo, a minha ex falou, como é que tu vai montar negócio com esse teu amigo também, sendo que ele não respeita nem os princípios familiares dele? Alerta ali, já ligou um outro alerta. Aí eu falei, sabe o que eu falei para ela? Olha, tu tá falando isso só porque você tá nessa sua CLTzinha e eu estou no meu terceiro negócio. Olha a prepotência e a arrogância. Não. Aí ela bem assim, não. Porque Deus, ela nem era convertida, nem era de igreja, mas eu acho que Deus estava usando a boca dela. Não, Deus te deu um negócio. E se Ele te deu um negócio, você tem que continuar plantando nesse negócio. Não em outros negócios de pessoas que não seguem princípios. Que você vai cair lá na frente e eles vão te levar o que tu tens lá na frente. Passaram anos, a gente se separou. Tudo que ela falou aconteceu. E aí entra os primeiros processos de Deus na minha vida. Deus começou a falar comigo, com pessoas. E aí eu vou, antecedente a entrar com um processo de dissolução de sociedade, que a gente teve uma briga entre eu e meus sócios de dissolução de sociedade, eu entro na igreja na Mais de Cristo. Na matriz aqui? Na matriz, na sede. O pastor Júnior estava pregando esse dia. Mas foi aleatório? Foi um convite? Como é que foi? Muitas pessoas já estavam me convidando para ir em outras igrejas. Certo. Só que eu falei assim, ó, eu sempre passava ali na Via Expressa e eu assim, cara, qual dia eu vou nessa igreja aí? Grandona. pensei, tem alguma coisa aí que Deus está me chamando. E tinha a palavra ali, né? A igreja vivendo os propósitos da família. E eu sempre tive a vontade de ter uma família. Agora, eu estava com o processo de destruição na minha família, de separação. Estava com o processo de destruição no meu negócio. A convívio eu estava deixando de lado, porque eu queria dar preferência a outros negócios, porque eu achava que lá dava mais dinheiro. Tinha aquele amor ao dinheiro. A arrogância, eu queria a prepotência. Mostrar para os outros, agora eu tenho. E o senhor do dinheiro é outro. Né? Exatamente. Mamão. E aí, o que acontece? Gente, eu entro na igreja pela primeira vez, vou sozinho. Já tinha recebido vários convites de amigos para ir, que estavam começando a frequentar, estavam começando a mudar a vida deles. E aí eu entro na igreja e naquele dia o louvor já começou a me tocar. Eu não era um cara de igreja, pessoal. Não era praticante. Só que eu comecei a ficar quebrantado naquele dia. Algo começou a queimar em mim. E aí o pastor Júnior falou bem assim, tem gente que está entrando aqui hoje que continue aqui, mas as suas verdadeiras batalhas ocorrerá nessa semana. O inimigo vai vir com tudo para destruir. E aí começou o processo de dissolução. Briga de sociedade. Tudo naquela semana. Tudo naquela Depois semana. do culto. Depois do culto. E aí a primeira coisa que a gente pensa, tem que parar de ir na igreja. E aí eu comecei a continuar. Comecei a orar. E eu me lembro uma música que chega a me arrepiar. Se não me engano, da Maria Marçal, né? O Deserto. Nossa, a música aí é forte. Eu cheguei até a arrepiar quando eu falo essa música. O que acontece? Que a música diz que esse deserto vai passar. Eu passei por um processo
de destruição completa. E as coisas começaram só a piorar na minha vida, nesse momento. Começou a faltar recursos, começou eu ter que pagar as dívidas. A empresa que eu estava saindo, eu saí sem R$1. Essa empresa de consignado que eu tinha. A gente tinha expandido uma operação de 10 funcionários para 30, com um escritório totalmente novo. Resumindo, eu saí com R$14 mil, parcelado em 5 vezes, que aquele dinheiro eu tinha prestado um capital no final do ano para pagar o 13º daquela empresa, que era bem tempo de Copa do Mundo no ano anterior, e a empresa não conseguia pagar as contas, porque ficou um período sem vender, porque estava todo mundo fazendo festa. Mas 13º estava ali, eu paguei o 13º daquela empresa. E aí aconteceu, comecei a acompanhar alguns caras que são muito conceituados em desenvolvimento pessoal. Não sei se eu posso pontuar aqui. Pode. Fica à vontade. Na época ele não era nem tão à frente, o Pablo Marçal. E comecei a acompanhar ele, desse desenvolvimento pessoal. E aí entra a história do Fala Empreendedor. Só que assim, eu era um cara gago, não falava direito bem, ainda estou aprendendo até hoje. Tinha dificuldade de falar. E aí, um certo dia, eu pensei, pô, senhor, eu gosto tanto de fazer negócio, eu gosto tanto de empreender, perdi todos os outros negócios, só sobrou a convívio, o que eu vou fazer? Aí eu estava no estabelecimento com um amigo, chorando as pitangas disso. Eu saio num dia de chuva, numa terça-feira, me aborda um vendedor de docinho. Vender um docinho. Ele vem assim, eu quero te vender um docinho. Eu bem assim, amigo, eu só quero ir pro carro. Ele vem assim, não, eu quero te vender um docinho. Amigo, por favor, eu só quero ir pro carro. Aí ele bem assim, amigo, você tá com a cheiro da prosperidade e eu tenho algo para te falar hoje. Deixa eu te vender o docinho. Eu estava começando a acompanhar Jesus, eu olhei assim, eu fiquei até arrepiado quando Tá com o cheiro da prosperidade. Cara, como é que um cara vendedor de docinho fala isso? Eu pensou, esse cara me viu na igreja lá. Cara, ele chegou, Douglas e Ivan. Eu falei assim, me vende o docinho. Tu tem até o carro para me vender o docinho. Isso dava o quê? 1 minuto até o carro. Eu vi um poder de oratória que eu nunca tinha visto. E aí eu comecei a olhar ele assim, o poder de oratória dele, poxa, que incrível. Na hora veio o Espírito Santo, veio um estralo, que eu nem estava acompanhando. Hoje eu tenho entendimento que foi o Espírito Santo que pediu para fazer. Vamos fazer um vídeo. Eu nunca tinha feito um vídeo. Eu fiz um vídeo com ele e o meu amigo falou, posta no Reels. Porque eu não entendia nada de rede social. Eu postei esse Reels do vendedor de docinho. Esse vídeo viralizou no outro dia, batendo 30 mil visualizações. E eu pensei, agora eu já entendi o que eu tenho que fazer, senhor. Eu tenho que contar a história desses empreendedores. E aí nasceu o Fala Empreendedor, 2 meses após. E eu tinha que encontrar esse vendedor assim, porque eu não sabia quem ele era, não tinha telefone. E aí uns amigos estavam outro dia em outro lugar, ele vendia docinho na rua, o Everton Suíta, e eu lancei o Fala Empreendedor. E o primeiro convidado foi o Everton Suíta, vendedor de docinho. Que era o cara do docinho. Onde que é do Everton Suíta? Ele, hoje, o que ele acontece? O projeto dele aumentou, porque ele era... Olha só. Ele criou o Morango do Amor, meu. É ele que vende o morango. Olha só, que engraçado. Como eu tenho esses laços com os gaúchos, né? Ele é gaúcho. Ah, é gaúcho também. Ele era um ex-dependente químico que veio do Rio Grande do Sul. E, através do projeto Na Rua, ele ajuda hoje outros homens a vender docinho, vender pano de louça, vender kits. Tem uma equipe na rua. Tem uma equipe hoje que eles trabalham com um propósito. É ter a sua renda financeira, mas também trabalhando esse pessoal que tem problema com drogas e com bebidas alcoólicas. Então, esse foi um resumo. Ivan, é pedrada, né? Benção, né? Eu vou deixar contigo a próxima Benção. pergunta. Benção. Porque assim, tá fluindo, né? Muito, né? E o homem disse que não sabia nem falar, né? Tu imagina como é que era, né? Porque o nível que ele tá muito alto, né? Ele deve ter um livro, um book que ele... Como falar em público, né? Como Cara, falar no podcast. Sabe que isso é uma curiosidade que no episódio anterior agora o Ronei Nipper falou. E isso olha só. Tu falou que tu era gago, né? Agora não é mais, pelo visto. Acabou Glória acabou. a Deus. Glória a Deus. Então, Pelo menos eu não percebi. Né? Não, nada. Então foi curado. Né? Os R's e os X ainda não tem como tirar. Travado. Cara, mas não
não se percebe, é muito, muito pouco, é. E aí o Ronei tava falando sobre isso, ele tinha vergonha de falar em público. E é justamente esse ponto, né? Ele chegou a citar ali, Deus usa os nossos maiores medos justamente para nos colocar aonde, para vencer aquele medo, mas mostrar o poder dele, né? O poder que ele tem sobre as nossas vidas. Então, o Ronei falou sobre isso, tu falou sobre isso. Eu, cara, quando eu comecei a vender em 2018, efetivamente, na rua e tal, eu tinha muita vergonha, cara, de chegar na pessoa ali. Eu chegava no cara, o dono do mercadinho, para conversar com ele, e eu ficava parado, assim, na frente. Eu não sabia o que falar. Não sabia, cara. Não sabia o que falar, imagina. E aí, depois, quando eu comecei, eu me lembro a falar para um público maior lá no multinível, que aí começou, né? 10 pessoas, daqui a pouco 30, daqui a pouco 50. E aí eu olhava assim, nossa, cara, eu gelava, mas gelava de cima a baixo, assim, ó. E aí, para eu falar, saía tudo engasgado. E aí foi indo, né? Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando. E aí hoje estamos aqui no podcast. Assim, se tu for ver, pegar os materiais lá no ano de 2000 recente agora, né? 2023, tu vê uma dificuldade, ainda travando nos vídeos. Mas é aquela situação, a gente tem que começar. E vai aperfeiçoando. Antes feito do que perfeito. Vai Entendeu? fazendo. Então eu tive muita dificuldade. Eu não tinha lido um livro. Quando eu comecei a entrar com essa questão de desenvolvimento pessoal, o meu primeiro livro que eu li foi Os Códigos do Milhão. E depois eu li o outro livro, que foi do Flávio Augusto, O Ponto de Inflexão. No primeiro ano, quando esse processo, acompanhando a palavra, estudando a palavra e estudando os livros, eu li 8 livros no primeiro ano. Uhum. O ano passado, eu li 36 livros. Entendeu? Então, assim, foi prática, vontade de querer evoluir. A disciplina começou a entrar muito em mim. Na época, eu estava com 110 quilos. Eu li um livro do David Goggins, não sei se vocês conhecem, um ultramaratonista. Eu fui para visitar um cliente em Minas Gerais e chegou lá, num dia antes eu tinha visto uma palestra que eu tinha que ler esse livro do Nada Pode Me Ferir. Chegou lá no Cofins, a prateleira do livro inteirinha do livro. Tá, assim, eu entendi, eu tenho que comprar esse livro. Eu li um livro em 3 dias do David Goggins. Caraca. Quando eu estou voltando da cidade de Pato de Minas para Uberlândia para pegar o voo, eu pego um BlaBlaCar e divido o BlaBlaCar com nutricionista de maratonista, de ultramaratonista. Já virou uma chave ali. Aí eu bem assim, ó, tá bom, eu tenho que começar. Volto de Minas Gerais, me inscrevo numa prova. Comecei a treinar. Então são tudo engrenagens. E Deus trabalha nessas linhas. Deus é um Deus de disciplina. Uhum. A gente tem que estar disciplinado. Ele diz, é o templo do Espírito Santo. Eu não estava cuidando do meu corpo. Estava cuidando da minha mente. Mas é uma ponte. A palavra de Deus, ela diz que Deus ele não age no meio da desordem. Ele não age Na bagunça. na bagunça. Aí eu te pergunto, hoje temos a ponte ali, a Estilo Luz. Ela precisa de pilares. Corpo, alma e espírito. A ponte é igual. Se a gente quer atravessar uma ponte, a gente precisa estar bem com a mente, bem com o corpo. Tem que estar tudo alinhado. Tem que estar e tudo com o espírito. E aí eu fui alinhando o meu corpo. Em 3 meses, eu perco 25 quilos. 3 meses, com a disciplina. E aí aconteceu? Em 3 meses eu corro uma maratona. Uma maratona? 42? 42? Uma maratona. Ô, louco. E aí aconteceu, fiz uma cirurgia de hérnia. No final de um ano, em Jurerê de novo, corro outra maratona. Então eu corri 2 maratonas em 1 ano. Eu tinha meta para fazer o Ironman. Só que aí os meus projetos começaram a mudar. Minha esposa, não que foi um empecilho, mas eu comecei a focar em outras áreas da minha vida. Que o Iron tu tem que estar... tem que estar preparado. Então, não preparado fisicamente, né? Tem que estar preparado teu tempo para receber o Iron. E aí, o que eu vi, turma? Eu precisava estar bem comigo. Só que aí, eu tinha um problema para resolver ainda. Antes de ter um novo relacionamento. O perdão com meu pai. Com meu pai da terra. Pai biológico. Pai biológico. Deus já estava entrando nas minhas linhas, só que eu não tinha perdoado meu pai. E aí eu entendi que todos os relacionamentos que deram errado foi porque eu não perdoei meu pai por coisas que o meu pai fez comigo e fez com a minha mãe. E eu repeti os padrões. Fui lá, procurei meu pai, pedi perdão.
A gente tem pouco contato, tem contato, mas ainda não tanto contato, porque ele tem uma sistemática diferente de pensamento, né? E a Bíblia diz que a gente tem que honrar o pai e a mãe, mas não quer dizer que a gente tem que concordar com as situações. Então, automaticamente, ele tem uma vivência de vida que eu não quero para mim e não quero para minha família também. Entendeu? Então, fui lá, perdoei meu pai. Vários problemas de relacionamentos até eu encontrar a Gabriela foi se repetindo na minha vida. Só que agora é o contrário. Eu queria dar certo um relacionamento e Deus foi me tratando. Tudo que eu fazia com outras mulheres foi se repetindo comigo, com pessoas que foram entrando na minha vida. Só que ali eu comecei a entender que Deus estava moldando o meu caráter também, a minha resistência. Porque seria muito fácil aquelas mulheres que eu aprontei para elas, eu agora rapidinho arranjar uma esposa e casar. E aí eu fui passando por esses padrões. Mas quando você aceita Jesus, você está perdoado dos seus pecados. Está perdoado dos seus pecados. Mas eu também fiz coisas erradas pelas filhas de Deus. E eu plantei aquilo ali. Então eu colhi. A consequência. A consequência que está ali. Então, para quem está em casa, aceitei Jesus, não vou ter aflições, não vou ter as coisas que eu plantei. Não. No mundo tereis aflições. Terás aflições, mas também tu vai ter que ser responsabilizado pelo aquilo que tu fez errado. Porque tu já plantou. Se tu plantou hoje, tu vai colher em tal certo tempo. Tu planta coisas boas, tu colhe coisas boas. Mas o plantio, quem faz é você. Mas a colheita, você não sabe quando que você vai colher. Não tem o dia certo. Então, isso eu fui entendendo essa mentalidade. Fui entendendo várias situações. Tive um processo também, nesse processo de depressão, um período, e foi Deus, foi a misericórdia de Deus. Foi recente? Quanto tempo? Foi tudo junto. Ali no processo da empresa, também da perda da empresa, perda do casamento, foi tudo junto. Como é que foi chegar nesse... Porque quando a gente fala em depressão, que hoje já não é uma sistemática de, não, tá tudo certo ter depressão. Não tá tudo certo. Hoje a depressão é uma doença mundial, né? Que vem sobre a ansiedade. Então, ela é um negócio que está enjaulado, isso aí, tem que ter uma quebra de maldição sobre a vida das pessoas da depressão. Só que não é mais um assunto que, não, deixa passar. Não, é assunto sério. É assunto que tem que botar à mesa, né? Como é que foi chegar nesse... Eu sei que tu tens uma história profunda com isso, né, Eva? Mas como é que é chegar no fundo do poço? Olha... E sair de lá. Esse dia eu escutei uma frase que o fundo do poço, quando você cava, você não tem mais para onde cavar. Só que se você levar outra situação do fundo do poço e fazer a estrutura de baixo, novamente, porque quando tu vai fazer uma construção, vocês trabalham em construção, né? Quando a primeira coisa que vai fazer numa pavimentação é as sapatas. E quando eu cheguei naquela terra, o que eu vi? Está na hora de começar a criar as estruturas de baixo. O que eu fiz de errado? Eu montei um mapa, Douglas, da minha vida. O que foi esses ciclos do que eu plantei? Porque o símbolo do infinito, ele mostra isso aqui, ó. Ele faz 8, certo? E eu vi todas as coisas que eu fiz no passado, que passaram pelo meu presente e tiveram reflexo no meu futuro. E aí, levando esse índice do problema dessa depressão, eu vi o quê? Cara, eu preciso me abastecer do que realmente importa. O que deu certo na minha vida e o que deu errado. Porque lá atrás, mesmo com as coisas que eu vivia no passado, teve coisas que deu certo. O profissional foi uma. Honrar algumas situações foram outra. Mas também eu tive momentos que eu desonrei pessoas. Então, essa desonra, ela gerou um sentimento de culpa. E a depressão é algo incentivada pelo quê? Pelo excesso de passado, que não estava curado em mim. O perdão. E aí eu fui atrás exatamente de curar essas feridas do perdão. Eu procurei uma série de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, procurei várias situações. Mas uma coisa que me virou uma chave enorme foi fazer um retiro. Os retiros. Retiros de igreja e um retiro da Tânia Teresa. Da Tânia. O Silk. Sim, é forte. Eu fiz esse retiro recente, inclusive. E ele me passou coisas assim que estavam lá enraizadas, que eu não me lembrava. Coisas de situações de roubadores de energia lá do meu passado. Então, assim, você que está em casa hoje,
Você tem que pedir perdão pelos os atos que você fez, que você acha que nem imagina. Então, assim, muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu fui legando esses pontos de infinito. Coisas que, eu quis dar um jeitinho lá na minha vida no passado. E a gente aprende isso aí muito na montanha também. Então, assim, esse ano também foi um ano, antes de casar, que eu mergulhei em tudo. Eu mergulhei em retiros, eu mergulhei em desenvolvimento pessoal também na área familiar. Por quê? Eu tinha um projeto antes de casar. Eu tinha que ser para ser o homem que a Gabriela merece, que eu digo para ela que eu orei mais que ela. Por quê? Porque ela é uma perfeição. Eu ainda não sou essa perfeição. Entendeu? Porque eu tive que passar esse processo de quê? Me preparar para receber minha futura esposa. Então eu tinha que estar mergulhado em mesas que os homens honravam suas esposas. Coisas que a minha família sempre quebrou. E o quanto é importante, né? Quanto é importante esse pilar. honrar a sua esposa. Porque aquele homem que investe na sua esposa terá um lugar perto de Cristo. Quando a gente fala sobre esposa, para mim é muito fácil, né? Eu sempre procuro honrar a Mel aqui, que a Mel ontem estava aqui nos ajudando, inclusive. Aqui. Família muito bonita, tu vê as fotos. Ela tem que dar um contraste, né? Porque o careca é feio, né? mas assim, a gente está se encaminhando para o final, Cleiton. E eu sempre deixo aquela pergunta da cereja do bolo, que eu te falei ali, que o Ivan tem. Ele sempre tem. Ele carrega... Ele tem um dom que Deus deu para ele, que ele faz umas perguntas chaves, assim. Não que eu não tenha, né? Mas é que eu gosto do meu parceiro aqui, minha dupla aqui, quando ele fala, né? Algumas coisas. E eu sei que ele tá cheio de coisa para falar depois ali, né? De algo que ele viveu ali, compartilhar contigo. Mas a gente tem que botar o Ivan desse lado daí também. A gente tem que colocar o Ivan, né? O Ivan... Você não tem que te entrevistar, Ivan. Vamos fazer? Eu fiz uma do TronoCast. Logo eu tenho um convite para vocês lá para visitar o Falo Empreendedor, hein? Bora. Quando voltar aí em 2026, aí vai ser uma honra ter vocês lá. Então eu quero passar essa próxima pergunta antes de a gente finalizar. A gente tá indo pro final agora aqui. Passa muito rápido, Passa cara. muito rápido, cara. Voando, cara, é voando. E tá tão bom, tá tão gostoso poder te ouvir, irmão. E a gente vai ter mais momentos juntos, com certeza, tá? Esse aqui é o primeiro de muitos. Amém, a gente vai estar falando de outros projetos aí. dele. Mas, Ivan, cadê a pedrada aquela? Vamos lá. o Cleiton, o que eu... Cara, a tua trajetória, a gente consegue perceber realmente o quanto Deus trabalhou na tua vida. O quanto Ele veio te moldando, né? O quanto Ele veio trabalhando. Tu falou agora da família. O quanto Ele te preparou para tu estar com a esposa que tu tá hoje. Glória a Deus. E isso a gente percebe mesmo antes de tu conhecer Deus. Tu chegou aqui e tu falou, Deus me preparou lá no ventre da minha mãe. E é verdade. Né? Ele te preparou para estar aqui hoje, Ele te preparou para estar com a tua esposa, Ele te preparou para o homem que tu está sendo agora. Ele chegou um momento em que Ele botou um corte na tua vida. Acabou o menino e daqui para frente é o Cleiton que é homem. E isso a gente consegue perceber na tua chegada, a desenvoltura que tu tem. Tu mesmo falou que tinha dificuldade para falar. E aí, cara, eu vejo alguns pontos que são bem, bem fortes. Assim, por exemplo, tu honrou todas as pessoas que tu trabalhou. Apesar dos erros, todo mundo erra em algum momento, mas tu honrou isso. Ou seja, tu não entrou com processo contra o teu chefe, que muita gente faz. Tu não moveu nada de maldição contra as pessoas. E tu está hoje numa posição, tu é empreendedor, né? Tu é dono da tua empresa de contabilidade. E a pergunta que eu quero te fazer é justamente para esse setor. Por quê? A gente encontra hoje, no setor da contabilidade, agora ainda vem reforma, aí vem muita coisa pela frente, muita coisa vai mudar. E o governo está tentando o quê? Tirar as brechas, né? Ele está tentando que, é uma nova forma de ver a contabilidade funcionar. É um sistema falido. É um sistema falido. Eu ia chegar nesse ponto agora. Não é a primeira pessoa que me fala isso, principalmente é um sistema que talvez não vá funcionar. Né? É isso que tu tem para dizer? Quando eu falo é um sistema falido, é que a máquina não funciona. A gente é escravo do sistema que a gente tem hoje. Por quê? Mas o sistema novo é um sistema falido? Não, eu digo o sistema falido. O sistema tributário brasileiro é um sistema falido. Ah, tá. Entendi. Por quê? Vamos dar um exemplo já na situação trabalhista. Hoje, sexta-feira, dia 29, 28, muitos vão receber o 13º.
13º, queira ou não queira, todo mundo pensa, é algo mais do chefe. Não. Já é algo que é pertencente a de vocês, que é dividido em 13 parcelas. E aí eu dou um exemplo para ti, bem fácil. A máquina não funciona. Por quê? O INSS, hoje, muitas pessoas trabalham para o quê? Para querer se aposentar. Hoje, um empregado que ganha 10 mil reais bruto, ele não ganha 10 mil reais. Ele ganha 6.500. Porque tem todos os encargos descontados. Mas, para mim, que for contratar um cara que ele vai ganhar 10 mil, ele não vai ganhar 10 mil para mim. Ele vai se tornar 19 mil. E a carga tributária do Brasil é uma das cargas mais altas. Aí coloca, esse cara vai ganhar 6.500, mas se ele for pagar os tributos que tem que pagar relacionados a tudo que ele for comprar, esses 6.500 vira 3.250. Porque a carga tributária é muito alta. Tá, mas peraí, não acabou ainda. Tem IPTU e IPVA. Então, como vive nesse cenário? Agora eu digo para ti, eu acabei de vir do Nordeste. Por que o Nordeste é o local onde mais vota no nosso candidato da presidência, que Lulinha lá hoje? Está na presidência hoje. Por quê? Porque eles é favorável isso. Vou dar um exemplo para ti. Aquilo ali no Nordeste, a maioria daquela região são cidades turísticas. Resumindo, não tem vínculo empregatício para trabalhar. Tudo free. Tudo free. Automaticamente, eles têm a renda free. Mas eles ganham mais o Bolsa Família. Então, a maioria que trabalha ali tem 6 a 7 filhos. Tem a renda do pai, da mãe. Tava no hotel com um cara ali, o cara trabalha de dia e de noite. Eu perguntei, CLT? Não, free. Não. Então, é favorável. 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 É esse ponto. Tá? Cara, olha só. Aí tu pega tudo isso, a gente paga imposto pra caramba. E com a nova tributação, vamos pagar mais. Vai pagar mais. Tá? E aí a pergunta que era onde eu queria chegar é o seguinte. O empresário que está nos escutando agora, tá? Como que esse cara trabalha nesse novo modelo e no modelo que estamos agora, nessa transação, sem pegar atalho, sem sonegar imposto? Como é que esse cara sobrevive? A Bíblia diz, né? Dê a César o que é de César. É isso aí. Não importa o que os governantes fazem, a gente tem que continuar honrando. Mas a gente tem os cenários que a gente tem muitos planejamentos de negócios que a gente pode reduzir esses impostos dependendo das atividades. Dentro da lei. Dentro da lei. Então, tem muitos contadores muito bons, inclusive colegas de profissão, que eles fazem isso. Eles montam um planejamento. E a reforma tributária está vindo agora, Ivan, para também tirar alguns empresários que não seguem esses padrões. Você que vai determinar o seu negócio. Você vai ter que aprender também sobre contabilidade. Porque se você contratar um administrativo que não entende de recuperação de crédito, você vai pagar mais impostos. E hoje, por exemplo, tem uma empresa do Simples Nacional, comprando de alguns fornecedores, vai poder ter a opção de recuperar esses créditos. Ali. Entendeu? Então, assim, tu tem que entender a sistemática do negócio. Só que, assim, concordo contigo. Uma das áreas que vai ser mais impactadas, as áreas de imobiliárias. Construção civil. Construção civil. Os impostos vão ficar lá em cima. As empresas que não precisavam tirar notas de imobiliárias vão começar a precisar tirar nota agora. De tudo. Agora tem a outra situação, que caiu agora nas últimas semanas, está tendo muita notícia, vai ter que ter 10% para as empresas que ganham mais de 50 mil de lucro distribuído, sendo que tu já está pagando antecedente a isso. Lucro distribuído, vai ser dividendos, agora vai ser tributado 10%. Resumindo, tu vai estar dando dízimo também agora para o governo. Para bancar o quê? As coisas da Dilma não, da Janja e do Lula. Entendeu? Então, assim, o nosso sistema é um sistema falido. Agora eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu na última semana. E eu não sou de questão de política, mas eu sou questão de mentalidade. E eu acompanhei alguns stories de algumas pessoas do meu Instagram. Bebendo, comemorando a prisão do Bolsonaro. Mas pensamos assim, agora a gente entra em traição. A gente é comandado, as pessoas têm um presidente, que é o Lula, que foi sentenciado, não foi liberado, foi preso por corrupção
e voltou a ser presidente. O que ele está dando, o cara que está comemorando ali, bebendo, para os seus filhos? Resumindo, o cara nos traiu, nos roubou, e eu estou comemorando essa vitória de um cara que foi preso injustamente porque ninguém sabe ainda. Então, na sua casa, se você comemora com isso, você está assinando uma procuração para o inimigo, dizendo assim para os seus filhos: é muito legal quem nos rouba. É muito legal. Eu estou comemorando a prisão de um cara que foi o único, eu não estou defendendo, não sou bolsonarista, que foi o único que baixou os impostos. Porque o que acontece? Eles acham que aumentar impostos vai ajudar a nação. Mas não, tu está prejudicando, porque as empresas já estão tudo saindo. Porque quem gera emprego é empresários. O cara vai tirar a empresa dele. Vai tirar daqui. As empresas estão tudo correndo para o Paraguai e para o Uruguai. Por quê? O socialismo ele permite ir, ele quer isso. Ele quer estralar o quê? O caos. Por quê? Ele quer ficar com as pessoas dependentes. Aí agora você pensa, eu sou contador, posso falar isso. Obrigado, senhor. O que ele vai, agora ele vai fazer? Vai aumentar os impostos, vai dar a isenção do imposto de renda para botar o quê? A pagar para os empresários a máquina. Mas o empresário vai dizer assim, ó, agora a inteligência artificial está vindo, quanto mais ainda mais forte. Beleza, agora eu não preciso mais contratar o Douglas. O Douglas fazia aqueles contratos, mas agora a inteligência artificial faz também. Tchau, menos um custo. Agora o contador que fazia os cálculos lá para mim, eu não preciso agora. Tem uma inteligência artificial paga, não preciso que ele mais faça o cálculo. Elon Musk falou. Vamos precisar fazer um banco para agilizar essa arrecadação para ajudar as famílias. Que não vão precisar, muitas profissões não vão precisar mais trabalhar. E o Brasil está atrás disso. Aí eu te pergunto, até para não estender muito, a China é socialista. Mas a China, o PIB do Chile, da China, era menor que do Brasil em 1991. Só que eles vieram com um propósito. Eles querem passar. Só que aí acontece, o Brasil ele quer viver um socialismo. Mas um socialismo que não trabalha, que não produz. Porque riqueza não é falta de dinheiro, é falta de produtividade. E a China entendeu isso. Por isso que ela é o país que mais produz. Eu falei que o Ivan tinha uma pergunta, sempre uma pergunta, que é a cereja do bolo. Que traz manga pra pano, né, Ivan? Nossa, cara. Eu fiz essa pergunta, Cleiton, porque eu vejo alguns movimentos, assim, esses dias eu estava conversando com um conhecido meu aí, que é do setor de importação e exportação. Então, o que ele já está calculando ali, cara? Como que ele faz pro negócio dele para que ele pague menos imposto, né? Justamente esse caminho. Vai ter que ter um plano estratégico, né? Então, tem um plano estratégico. Só que o caminho que esse conhecido estava pegando era um caminho de desviar do plano de imposto brasileiro. Sim. E fazer esse caminho lá por fora, né? Fazer por outro país e tal. E aí é esse ponto que eu fico olhando assim, cara, tu pode achar que tá certo, mas não tá. Tu tá desviando, tu sabe que tu tá desviando. Quando o dinheiro passa por fora, mas entrou por ali, daí não tem imposto e tal, sim, mas tem todo uma... Esses temas são os temas muito polêmicos, né? Sim. Mas é legal de conversar isso. E detalhe, daria horas a gente conversando sobre isso, né? Mas assim, ó, a gente coloca os próprios presidentes no governo. Então, quando a gente quer dar o jeitinho na nossa vida, e a gente aprende muito isso na montanha, que a gente quer dar o nosso jeitinho, é isso que estão fazendo com nós também. Estão dando o jeitinho deles e tirando a maior fatia do bolo. Sim, eu estava conversando, acho que foi ontem que a gente estava conversando e falando sobre... Não foi com um final de semana com um amigo. E ele estava falando, poxa, a gente vai para a Europa, vai para vários lugares aí, e esse amigo ele morou em Portugal. E os maus olhos, né, do brasileiro lá fora, só pela cultura, só pelo jeitinho, né, do jeitinho brasileiro de ser. Então parece que essa cultura maldita, amaldiçoada, porque é maldita e está amarrado, né, em nome de Jesus, tem que cair por terra isso, porque eu conheço um Cleiton, que é um cara de caráter, eu conheço o Ivan, que é um cara de compromisso sério, cumpre princípio. Então, eu sei que não precisa de jeitinho, eu sei que é um cara que vai entregar o que promete, que tem palavra, que vai honrar a palavra. Mas parece algo enraizado, né? Então, o nosso dever
pra gente já ir pro final, é orar pela nossa nação cada vez mais. É verdade. Cada vez mais a gente tem que orar que pela orar nossa pelas nação. autoridades, né? E a gente sempre convida, né? Vem orar conosco, Legendário, uma vez por mês, na sua cidade, aí deve ter em algum lugar lá, uma vez por mês, no primeiro final de semana, o sábado ou domingo, tem oração lá, vai orar pela sua cidade junto conosco, é importante isso. Mas, Cleito, é muito assunto, vamos ter que fazer o parte 2. Já vamos lá no... Como é que é? Fala, empreendedor. Continuação. Fala, empreendedor. Eu- Então, vamos lá. Continuação. Turma, eu espero ter ajudado de alguma forma. Tens ajudado. Só que agora, a tua ajuda, ela vai ter alcance. Amém, glória a Vai ter Deus. alcance. E no início antes de começar, poxa, aquela ali é a minha câmera, aquela ali é a tua câmera. Aquela ali, ó. Você pode dar dá um oizinho pra galera lá. Essa. Aí, turma, Tá? uma Cleito, honra ter vocês. eu gostaria de ouvir algo, né, que fosse aí em torno de 30, 45 segundos de uma mensagem de impacto que alcance o empreendedor, o empresário, o cara que está no perrengão lá, na empresa dele, que não sabe como fazer para ter uma estratégia e que precisa do que a gente tem para oferecer aqui nessa mesa, que é reino, que é Cristo. Então, é o teu momento com aquelas almas que estão lá, aquele homem que está lá, aquela mãe que está lá, aquele empreendedor, aquele pai, não sei. Alguém vai estar te ouvindo, essa mensagem vai chegar e tu vai receber Amém. directs no teu Instagram lá dessa mensagem, desse corte, que vai ser um Opa. corte que vai chegar para te dar de testemunho, tá? De testemunhos que, de fato, vão fazer sentido, né? Daquilo que tu tá falando agora, daquilo que tu vai entregar agora. É uma semente. E essa semente, ela vai ser germinada. Pessoal, primeiramente, antes de dar o final pro pessoal, esse recado, eu gostaria que eu me sinto muito honrado de estar aqui compartilhando Que isso isso, com a honra é vocês. Eu sei que vocês vão impactar em muitos empreendedores e futuros empreendedores também, porque o verdadeiro empreendimento é o reino. Amém. Entendeu? Então, Amém, Senhor. eu me sinto muito lisonjeado, honrado, e tenho certeza que a gente vai tocar muito. O Douglas, eu acompanho ele toda sexta, em outros lugares também, então a gente conecta aí bastante. A gente tá junto. Então, muito obrigado por compartilhar a tua história também em 2 minutos ali, né? O pitch de elevador, né? Da Coisa vida. rápida. Já parabenizar também pelo teu casamento, pelo teu filho. Obrigado. Tenho certeza que Obrigado. Deus vai abençoar muito a tua família. Mas vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu queria dar um recado muito importante para você que é empreendedor e futuro empreendedor. Continue honrando os seus empregados, honrando os seus empregadores, porque a vida que você vive hoje são feitas de ciclos. E às vezes o ciclo de você vai se fechar em determinado local. Mas eu queria dizer para você que o teu para-brisa é maior que o seu retrovisor. Então, lembre sempre de olhar para frente, mas sempre honrando as pessoas que passaram pela sua vida. Porque todas aquelas pessoas sempre vão deixar algo de bom. E quando ela deixar algo de ruim, ressignifique isso. Porque Deus é um Deus de harmonia, Deus de sabedoria. E se você pedir o discernimento certo, o seu negócio, a sua vida vai prosperar. E lembre-se, sua vida vai romper. E se você tem que perdoar alguém, perdoe, não fique esperando. Porque acontece quando você não perdoa alguém, você fica travado. E lembre-se, o que você planta hoje, você colhe amanhã. Mas o que falta para você plantar coisas boas hoje? Ressignifique as coisas que você fez no passado, que de repente, logo em seguida, Deus vai abrir outros caminhos para você. Eu falo isso porque eu tive muitas situações que eu passei na minha vida, mas eu lembrei e Deus me achou com toda a misericórdia. Eu não era digno de falar nada que eu estou falando aqui para vocês, mas eu tenho certeza que Deus tem o melhor para a sua vida. E só depende de você. 2026 está chegando. E o momento da virada de chave é agora. Potencialize as coisas. Faça os seus planos. E tudo que você determinar a fazer, dê o seu máximo, dê o seu melhor. Discipline para fazer isso acontecer. E na sua família, sempre proteja. Não deixe brecha. Porque o inimigo quer entrar nessas brechas. Então resolva tudo que tem para resolver, para viver o sobrenatural que Deus tem preparado para a sua vida e a vida das suas próximas gerações.
Caraca, Eu o achei- homem veio Não, forte. ele veio bem. Tu preparou ele, né? Tu falou, prepara o pitch. Não, eu falei que eu ia trazer um Não, cara que era certo. diferente. Ele tá acostumado a fazer os pitch É na isso aí. sexta-feira. Não. Ô, não, bravo, né? Tu vai ver, tu vai estar com a gente sexta-feira. Vamos preparar eu, um pitch. Deixa. eu queria falar uma Deixa, coisa. deixa. Eu queria falar uma Você tem coisa. contador já? Você tem? Tem. Eu tenho um bom pra te indicar. Ah, mas sempre tá aberto, né? É, O cara Ô, aí começa ó, a a crescer, consultoria, ó. ó. eu vou te dizer uma coisa. Referência Diga. lá, ó. Se tu tem um contador bom, fique com ele. É, que nem casamento. Não, cara, mas o meu contador, ele ainda tem que conhecer o trabalho dele. Porque o que acontece? A empresa vem crescendo agora. E aí começa a expandir, eu tenho que ver até onde ele alcança, né? É, tem que ver O qual contador magnitude. trabalha sozinho. O contador e o advogado só tem que andar lado a lado ali, É. né? Então. E tu mas, tem assim, que estar ó, lado a lado com mas os assim, dois. ó, eu gosto muito de falar isso, né? Porque eu gosto também de honrar muito os colegas de profissão. É isso aí. Entendeu? Porque Sim. assim, ó, é muito fácil a gente perder um cliente, mas é muito difícil trazer um cliente. É. Entendeu? Então, assim, a gente tem que honrar também os colegas de profissões, porque é uma profissão que está cada dia descendo, porque tem pessoas saindo da faculdade cobrando 200, 300 reais. E aí tu pega o teu contador e troca... Aquele cara que te troca pelo valor, vai te trocar depois de novo pelo valor. Uhum. Mas ninguém vê a qualidade do trabalho que tem por trás. É. Então, eu digo isso. Não troque as pessoas por valor. Potencialize as pessoas que têm qualidade. Então, assim, ó, Cleiton, já vou te passar o contato do Ivan ali, tá bom? Já tem uma referenciazinha pra te fazer lá na Glória a sexta-feira aqui, ó. Deus! Vamos lançar! Alô, Beni! Amém. Amém. Pessoal, estamos chegando ao fim e agora é de verdade. Ivan, obrigado, meu irmão. Mais um momento Obrigado. especial à Obrigado mesa, por né? estar É aqui. sempre bom te ter comigo aqui, né? A mesa, ela se torna vazia quando você não tá no meu lado, que eu fico, tipo, oi, Ivan. Mas amanhã, se a gente conseguir gravar, né? Vamos tá junto. Ou no próximo, né? A gente já tem um novo, né, associado ao Tronocast negócio aqui, o William, diretamente de... Ah, lá, tá ele lá, ele tá nos vendo, ele tá no backstage. Ele é aquele cara que trabalha, é que nem a fundação, né, do prédio lá, né? Ele tá na fundação, ele tá organizando a Backstage. parada ali. Tá ali. Então, muito obrigado, meu irmão. Mais uma vez, Cleiton, muito obrigado. A gente vai ter Obrigado, muito tempo de mesa junto aí. A gente se vê bastante na semana, mas parece pouco tempo, né? Poderíamos ter muito mais tempo. E tenho certeza que famílias foram edificadas, empresas vão ser restauradas, com toda certeza, tá? Porque a palavra do Senhor ela nunca volta vazia. Então, tudo que foi ministrado aqui nessa mesa, aqui, que foi uma ministração de Deus também, né? Pessoas estão ouvindo e pessoas, empresários, empresas, nesse momento vão pensar em alguma situação, de alguma estratégia, e Deus vai falar e vai revelar para que eles possam não quebrar, não falir. Ou se tiver que realmente finalizar um ciclo, finalize, mas que reerga de uma outra maneira. Eu tenho certeza disso. Então, muito obrigado, senhores. E eu quero Obrigado. que você não se esqueça do básico, que é o quê? Se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like. Isso não vai te custar nada. Não é 1 centavo, não é 1 segundo, não é nada. Não vai custar nada para você. Mas, de repente, esse conteúdo aqui, que é um conteúdo precioso, pode mudar a vida de centenas, de milhares ou, sei lá, até o confim da Terra. A gente De não uma sabe. pessoa, né? A gente não É sabe. só uma. O Cleiton É uma falou só. aqui que um vídeo de um vendedor de docinho impactou mais de 30 mil pessoas. Então, eu não sei. A ferramenta nós temos aqui. E você pode ser também um canal de bênção. Eu quero te agradecer também por ficar conosco até o final. E tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando. Um forte abraço, meus amigos. Deus abençoe. Até logo mais.